Olá, Shalom, meus queridos, tudo bem com você? Como está? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, nos fortalecendo, nos trazendo refrigério. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que edificou muito a minha vida, que fica em Jeremias 18, o vaso do oleiro. Parece ser tão conhecido, e mas é interessante que a cada dia que a gente lê a palavra de Deus, a cada momento que a gente lê a palavra de Deus, ela vai nos trazer uma mensagem diferente, mas dentro do mesmo contexto. Ela vai nos edificar conforme aquilo que estamos necessitando. Eu gostaria de ler para você Jeremias 18, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, é muito interessante, e a mensagem que me chamou a atenção, que me trouxe para a minha edificação sobre esse texto, é que quando Deus mandou que Jeremias descesse à casa do oleiro, Jeremias, quando ele chegou lá na casa do oleiro, na oficina, ele viu que o oleiro, Jesus, estava com o barro, trabalhando para fazer um vaso novo. Ele não estava com o vaso pronto, ele estava com o barro, preparando o barro para fazer o vaso novo. Então, interessante que muitas vezes a gente se encontra numa zona de conforto e não queremos enfrentar as situações da vida, não queremos enfrentar as dificuldades. E um dia, queridos, Deus fez uma promessa para cada um de nós. Um dia Ele fez uma promessa para mim e fez uma promessa para você. Então, nesse período que Deus fez a promessa, os dias, o tempo foi passando, e situações adversas foram acontecendo, e muitas vezes a gente fica meio que desacreditado até por causa das circunstâncias, das lutas que enfrentamos. E muitas vezes nos leva até a pensar: será que Deus desistiu da promessa que Ele me fez? Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então, assim, são muitas dificuldades que enfrentamos, e de repente a gente começa a se conformar com aquela situação, que acaba sendo até uma zona de conforto. A gente se acostuma com aquela vida que a gente vive, que muitas das vezes a gente se perde até no meio do caminho, a gente pega um atalho, um desvio, algo assim dessa forma, e por circunstâncias da vida a gente de repente se afasta, se desvia, perde a direção e se afasta.
muitas das vezes se afasta de Deus. E quando Deus, enquanto ele faz a promessa, queridos, até a promessa, até chegar o dia do cumprimento dessa promessa, ele fica em silêncio. E o silêncio de Deus é muito doloroso. Dói demais. Eu falo isso com muita convicção, querido, porque eu sei o quanto dói o silêncio de Deus. E às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo as nossas orações, a alma geme, e dói, muito gemido, muita dor. O silêncio de Deus dói demais. A gente chega a pensar em alguns momentos que Deus, ele não está ouvindo nossas orações. E muitas das vezes a gente se encontra em circunstâncias que a gente, puxa, agora que Deus não vai cumprir mesmo. Mas Deus é tão maravilhoso. Quando a gente começa a passar por esse tipo de situação, a gente começa a fugir. Quando Deus dá um comando, quando chega o tempo dele cumprir as suas promessas nas nossas vidas, Deus, ele vai nos dar um comando. Ele fala: desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Lá eu falarei o que você precisa ouvir. Lá eu vou te apresentar o propósito, o meu propósito na tua vida. E a gente quer fugir, a tendência é a gente fugir da humilhação, a gente quer fugir da solidão, a gente quer fugir da dor. Mas, queridos, Deus não dá uma promessa a ninguém se antes passarmos pela dor, pela humilhação, pela solidão. Ou seja, Ele não nos dá, não cumpre a sua promessa em nossas vidas sem que a gente passe por um processo. E é esse processo que nós passamos que muitas das vezes a gente chega a pensar que Deus, ele se esqueceu, ele desistiu da promessa. E Deus é tão maravilhoso que ele pode, os deslizes, as fraquezas que nós cometemos nesse trajeto do dia que Deus nos prometeu, nos fez a promessa, até o dia dele cumprir. Muitas das vezes a gente comete fraquezas, a gente comete deslizes, mas quando Deus quer cumprir a sua promessa, nada impede. Quando Deus promete, Ele cumpre. Deus ele não volta atrás. Deus nunca volta atrás quando Ele cumpre uma promessa, quando Ele nos faz uma promessa, queridos. Entendeu? E o que é que vai acontecer? Ele poderia nos castigar. Deus é tão maravilhoso que Ele nos chama. Ainda que você esteja fraco, ainda que você tenha cometido um deslize, uma fraqueza, ainda que você esteja desanimado, afastado, doente, Deus, quando chega o momento dele cumprir a sua promessa, ele fala: desce. Ele nos dá o comando. Porque, queridos, se Deus não nos desse esse comando, a tendência é a gente ficar na zona de conforto, ou seja, no conformismo. A gente se conforma com a situação que a gente está vivendo. E quando Ele chama para a gente descer, é porque ali a gente já começa um novo processo. O processo, a gente passou pelo processo da espera, que foi o processo que Deus silenciou e parece que Ele nos abandonou. E Deus nos chama desse processo da espera, Ele nos chama para o processo da preparação.
E esse processo da preparação, muitas das vezes a gente quer fazer como Jonas, quer fugir, mas não tem jeito. Quando Deus chama, ou a gente obedece ou obedece. Porque se não obedecer, a gente paga um preço muito alto. E acaba até atrapalhando o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Então, quando Jeremias entrou lá na oficina do oleiro, que ele estava preparando barro, queridos, aquele barro, ele estava preparando para fazer um novo vaso. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai pegar ele vai pegar você. Ele nos quebra. Ele nos amassa. Ele nos amassa. Esse é o processo. Ele vai nos amassar, ele nos quebra, ele vai nos amassar. A gente vai gemer, a gente vai sentir dor, a gente vai querer parar, a gente vai querer retroceder. E a gente fala: Deus, eu não aguento mais, eu quero desistir. Eu não quero prosseguir, papai. Mas Deus fala: você aguenta. Esse processo não é para te matar. Oh, glória. Esse processo é para te fortalecer. Esse processo é porque eu quero te tirar deste lugar e colocar no lugar que eu quero. E quando Deus faz, quando Deus faz o vaso, queridos, quando o vaso se quebra, quando aquele vaso se quebrou nas mãos dele, somos nós. A gente se quebra. E quando a gente se quebra na caminhada, isso significa que a gente caiu, que a gente cometeu um pecado, que a gente cometeu um deslize, a gente se desanimou, a gente se afastou. E Deus fala: venha, filho, está na hora. Está na hora de passar pelo meu processo. Porque eu sei onde eu quero te colocar. E naquele momento, naquela caminhada que a gente achou que Deus estava em silêncio e Ele não nos ouvia, é porque Ele estava preparando o barro. E quando Deus nos refaz, Ele não emenda, Ele não nos conserta, Ele faz tudo novo. Ele faz de nós um novo vaso, melhor do que o que a gente era antes. E quando Deus prepara esse barro, que Ele faz um vaso novo, Ele diz para você, Ele diz para mim: agora está na hora de eu revelar o meu propósito na tua vida. Eu posso imaginar Deus tremendamente falando assim: vem, filho, cumprir o teu chamado. Está na hora, filho, de cumprir o teu chamado. Está na hora, filha, de cumprir o teu chamado. Deus é maravilhoso. E você entende? Deus é tão maravilhoso que quando a gente se quebra, Ele não nos joga fora. Querido, se eu pegar esse vaso, se esse vaso aqui nas minhas mãos, se ele se quebrar, a primeira coisa que eu vou fazer é ajuntar os caquinhos e colocar para o lixo levar.
Mas nós, como vaso, nas mãos do oleiro, nas mãos do grande Deus, do grande eu sou, nós vamos ser transformados em um vaso novo, melhor do que o que a gente era antes. E aí que ele revela o seu propósito, e aí que nós começamos a ver a glória de Deus sobre nós, e o nome de Deus é glorificado. Você entende? Essa reflexão foi muito tocante. Foi muito tocante. E quando Deus escolhe você para um propósito, quando Deus chama alguém, quando Ele separa alguém para um chamado, para um propósito, a pior dor que vai nos acontecer, queridos, é a solidão. Muitas vezes a gente vai ser rejeitado, abandonado. E quando Deus quer nos tornar profeta, quando Deus quer nos tornar um vaso novo, Ele nos coloca à parte para trabalhar em nós. E no meio desse processo, no meio desse processo que a gente quer, muitas vezes a gente pensa em retroceder e fala: Deus, eu não vou aguentar, eu quero parar, eu quero retroceder, eu quero ficar com minha vida, eu não quero ser uma pessoa incomum, eu quero ser comum mesmo, deixa eu retroceder, deixa eu parar aqui. E Deus fala: não, eu te quero lá. Porque Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde vamos suportar. E Ele fala que o deserto não é para a nossa morte. E é aí que a gente começa, sabe, quando Deus começa a trabalhar em nós, que a gente começa a entender aquilo que Ele quer de nós, quando a gente começa a entender o que Ele quer, onde Ele quer nos colocar, a gente começa a entender, as coisas começam a clarear, e a gente começa a falar assim: ah, papai, eu estou entendendo. E a gente vai entender porque de muitas coisas na nossa caminhada, muitos desacertos, muitas adversidades que tivemos que enfrentar, a gente vai entender o motivo de muita humilhação, de muitas dores, de muita rejeição, de muito desprezo. A gente vai entender por que a gente precisou, a gente teve que passar por tudo aquilo lá atrás, queridos. Era Deus nos tornando forte. Era Ele permitindo, Deus permitiu todas as... Deus permite as quedas que tivemos lá atrás. Ele permite para que cá na frente Ele começa a trabalhar em nós, nos transformar e nos tornar fortes. E acredite, antes mesmo do processo terminar, você já vai começar a entender que você é mais forte do que lá atrás. Você está mais forte do que lá atrás. Deus é maravilhoso. E Ele fala para mim hoje, Ele fala para você: seja forte, seja forte. Esse deserto não é para tua morte. Esse deserto não é para te matar. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Aguenta um pouquinho mais. Aguenta um pouquinho mais. Já vai passar. E você vai entender tudo.
Você vai entender por que que eu te coloquei nesse processo. Deus é maravilhoso. Então, para concluir essa reflexão, eu quero deixar para você, eu quero te falar nesse momento. Não desista. Não desista. Deus pode transformar, Deus pode fazer de nós como Ele fez com aquele barro. Ele transformou em um novo vaso. O que está acontecendo? O que é que você está enfrentando hoje? É um filho nas drogas? E você está cansado, cansada de orar, de pedir a Deus para livrar ele, e ele continua lá? É um marido que bebe? É uma esposa rebelde? O que é que você está enfrentando hoje? Deus tem um jeito para essa solução, queridos. Deus transforma, Ele transforma, Ele pega aquele vaso quebrado, aquele vaso que não presta, que muitos falam não tem jeito não, eu desisto. Deus fala não, para mim ainda tem jeito. Não desista, não desista do seu filho que está nas drogas, continue orando do seu filho que está nas drogas. Não desista daquela pessoa rebelde, daquela pessoa que te dá trabalho, daquela pessoa que te faz chorar. Não desista. Não desista de você mesmo. Se por acaso é você mesmo que tem um vício, que tem um problema sério e perdeu o controle, não está conseguindo resolver, se lança nas mãos do Senhor. E Ele pode fazer de você como aquele vaso, como aquele barro que Ele pegou e transformou em um novo vaso. Bem melhor do que o que era. Tenha fé. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Não desista. Não desista. Não desista daquela situação que você não está encontrando a saída. Não retroceda, vá em frente, prossegue, insiste. Mas insiste clamando ao Senhor, pedindo a Ele o controle. Toma o controle nas tuas mãos, Senhor, e confia nele. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus operar. Creia. Tão somente creia. Que Deus te abençoe, que essa mensagem, essa pequena reflexão possa falar tremendamente ao seu coração e que leve para você uma luz e que você possa entender que nada para Deus é impossível. Que Deus te abençoe. Shalom.